Bom dia, meu povinho do 7º ano. Nós saímos das relações ecológicas, né? Tivemos aí 2 semanas falando sobre mutualismo, parasitismo, sobre comensalismo, sobre as relações ecológicas dos animais. Fizemos exercícios e tudo mais. Então agora nós vamos adiante. Vamos passar para os domínios morfoclimáticos brasileiros, tá bom? Vamos falar sobre Cerrado, Caatinga, sobre os biomas, tá bom? Do nosso Brasil. Começando lá na página 184, tá bom? E aí, quando a gente encerrar esses biomas todos, depois a gente vai fazer revisão para a nossa avaliação, tá bom? Mas tudo está sendo avaliado. Todo exercício é uma avaliação. Então, se você deixou de enviar, de fazer algum exercício, envie, porque tá tudo anotadinho, tá bom? Então, vamos lá. Domínios morfoclimáticos brasileiros. O que é um clima, né? Um domínio morfoclimático? Tá aí no livro de vocês, ó. É uma região geográfica com características que resultam em áreas que podem abranger vários biomas. Então, é uma região, né, que é típica, o típico predomínio de um bioma, podemos dizer assim, o cerrado. Porém, pode também ter outro tipo de bioma ali, tá bom? Pode incluir de menor proporção, mas pode ter. A gente até chama essas áreas de áreas de transição, tá bom? Onde tá lá a caatinga e aí depois vem outro tipo de bioma. Então, a gente vai falar sobre esses domínios morfoclimáticos brasileiros, tá bom? Vamos falar aí sobre 6, né? Domínio amazônico, atlântico, cerrado, caatinga, pradaria e das araucárias. Então, vamos falar sobre todos esses aí. Lá embaixo está falando o seguinte, 184. As faixas de transição são áreas que apresentam um conjunto de características dos domínios que a cercam. Nessas áreas, as mudanças nas características de clima, relevo, vegetação e fauna podem acontecer de maneira gradual, tá bom? Então, essa faixa de transição é uma faixa que característica de um domínio, tá bom? Por exemplo, do cerrado, vamos dizer assim, e logo depois tá começando outro tipo de domínio, outro bioma. Então a gente chama aquela faixa ali de faixa de transição, tá mudando para outro bioma, tá bom? Então vamos começar falando aí do domínio atlântico, que é a nossa Mata Atlântica, tá bom? Vegetação aí típica aí de todo o litoral do Brasil, que foi muito devastado durante todos esses anos aí por conta da agricultura, né? Da plantação de coisas, eles desmatavam tudo, em história a gente aprendeu, né? Que teve plantação de cana-de-açúcar, de café. Então, tudo isso contribuiu para a devastação da Mata Atlântica, né, original. Então, hoje, o que resta da Mata Atlântica original é apenas 7%. O resto, 93% da mata original, foi tudo devastada. Tudo cortada, derrubada, justamente para as plantações aí de agricultura, né? Tudo mais. Então, vamos lá. Mata Atlântica é uma das regiões de maior biodiversidade do mundo e também uma das mais ameaçadas. O domínio atlântico está localizado predominantemente aonde? No nosso litoral. Recebe o nome de Mares dos Morros por apresentar uma cadeia de montanhas ao longo da costa. O principal bioma que compõe este domínio, né, domínio atlântico, é a floresta tropical, que recebe o nome de Mata Atlântica, tá bom? Então, domínio atlântico aí, típico aí da floresta tropical, que a gente chama de Mata Atlântica. Quando estiver falando de Mata Atlântica, toda essa vegetação aí do litoral do nosso Brasil, tá bom? E agora nós vamos falar algumas das principais características que encontramos na Mata Atlântica. Ela possui um clima quente e chuvoso, tá bom? Principalmente ali dentro das florestas. Dentro da floresta já é um clima, né, mais úmido e chove bastante por causa da evapotranspiração que tem ali.
O solo é relativamente raso e pobre, embora seja sempre úmido, receba pouca luz, por causa que a copa das árvores, né, tampam a luz de entrar lá mesmo no interior. E por causa da sua grande quantidade de matéria orgânica, né, que as folhas caem, e ali acaba acontecendo a decomposição, o humus. Embora falam que esse solo é pobre, tem também grande quantidade de matéria orgânica que é muito bom para o desenvolvimento do solo. Essa característica favorece a decomposição, que libera nutrientes necessários para o desenvolvimento da vegetação. Embora seja um solo pobre, essas folhas, esses animais que morrem lá no solo da floresta, fazem com que esses nutrientes voltem para o solo e assim dê uma maior fertilidade para aquele solo. Muitos animais vivem no solo, como minhocas e insetos, e também contribui para a qualidade do solo. Grande quantidade e variedades de plantas, né, vivem lá nessa Mata Atlântica. Essa floresta é densa e há uma forte competição por luz e espaço. As árvores mais altas, né, barram os raios solares de atingir as árvores menorzinhas ali, né? O que acontece? Há muitas plantas epífitas, que nós estudamos sobre elas, não é mesmo? Sobre inquilinismo, aquelas bromélias, tá bom? Então, plantas epífitas são plantas que ficam sobre as outras plantas para receber aquela luz, porque essas plantas são mais altas, elas vão receber aquela luz do sol para fazer sua fotossíntese. Então, plantas epífitas são aquelas plantas que ficam ali, tá? De inquilina na outra árvore, tá bom? Só para pegar essa luz, mas não prejudica a outra plantinha. Então, na Mata Atlântica existem muitas plantas epífitas, tá bom? E que mais? Para obter maior quantidade de luz, briófitas e pteridófitas são as mais favorecidas pela grande disponibilidade de água. Por quê? Volta aí, matérias atrás. Briófitas e pteridófitas, a sua reprodução depende de água. É a água que libera, que leva, né? Que leva os gametas das briófitas e das pteridófitas. Então, elas são bastante beneficiadas pela grande umidade e grande disponibilidade de água que tem ali dentro da Mata Atlântica. Continuando, grande diversidade de animais, favorecidos pelo clima e grande disponibilidade de alimentos e habitats. Muitos desses animais alimentam-se das plantas e acabam auxiliando na polinização e dispersão de sementes. Uma das maiores biodiversidades do planeta, com muitas espécies endêmicas. Espécies endêmicas são espécies típicas daquela região, típicas daquele local, tá? Então, a Mata Atlântica, ela tem muitas espécies endêmicas de vegetação e de animais. Animais que são típicos dali mesmo, tá bom? Aí, mais embaixo, nós vamos começar a falar dos impactos que a Mata Atlântica sofreu ao longo desses anos aí de devastação. Como eu disse aí, ó, apenas 7% da floresta original tá por aí, tá aí presente. O resto, né, 93% foi totalmente devastada, tá bom? Para abrir espaços para agricultura, né, para plantação de cana-de-açúcar, de café. Então, apenas 7% está aí original. E os lugares onde há maior preservação dessa Mata Atlântica é na faixa aí dos estados de São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina, tá bom? Até mesmo esses trechos de floresta estão sob constante ameaça em função do desmatamento, degradação, poluição e caça. Esses 7% natural que ainda existe ainda está sob forte ameaça aí de ser derrubado, de ser devastado, né? O crescimento urbano sem limite, né? O povo que vai criando casa, construindo casa em tudo que é lugar, derruba para construir sua casa ali. A agropecuária e a extração da madeira são as principais causas de desmatamento. Muitas espécies endêmicas, né, típico da Mata Atlântica, encontram-se ameaçadas de extinção.
principalmente em decorrência da destruição do seu habitat natural. Aí no livro de vocês tem esse bichinho aí, ó, o muriqui do norte, que é uma espécie endêmica da Mata Atlântica, que realmente está ameaçado aí de extinção. Então, muitos bichinhos que moram, né, são endêmicos da Mata Atlântica, eles estão aí na faixa de extinção por sofrerem, né, a caça predatória e tudo mais, e o homem acabar com o seu habitat natural, e às vezes esse bichinho não se dá bem em outro bioma, em outro lugar, e acaba realmente sendo morto, sendo predado, porque às vezes ele tá ali no seu lugar. Vem um homem, destrói o seu lugar, destrói o seu habitat, e ele tem que fazer o quê? Vou para outro lugar. Só que lá naquele lugar não tem a disponibilidade de alimento que tinha onde ele vivia, de água, os seus, né, animaizinhos que ele comia. Então ele vai acabar sendo presa fácil para outros animais que de repente moram ali onde ele foi tentar se instalar. E ele vai acabar sendo, né, predado, né, por outros animais que antes não estavam ali perturbando ele, né? Vamos agora para o domínio amazônico. Vamos falar sobre a nossa floresta linda, maravilhosa, né? Nossa floresta amazônica é a floresta tropical de maior extensão do planeta. É a maior floresta tropical do mundo e a de maior, né, biodiversidade também. Existem muitas plantas e muitos animais que nem foram catalogados ainda, que nem sabe o nome dessas plantas, desses animais, porque é muito extensa, ninguém foi lá vasculhar todos os lugares da floresta amazônica ainda não. Então vamos lá. Quase metade do território brasileiro é ocupado pelo domínio amazônico. O principal bioma que compõe esse domínio é a floresta tropical, que recebe o nome de floresta amazônica. Essa floresta está localizada em 9 países da América do Sul, tendo maior extensão no Brasil. As principais características da floresta amazônica são domínio marcado por calor intenso e chuvas abundantes. Tudo onde tem floresta é muito quente, úmido e chove bastante. O solo pobre, mas com grande quantidade de matéria orgânica em decomposição, favorecido pelo clima. Os nutrientes disponibilizados pela decomposição possibilitam que esse solo suporte a vegetação exuberante típica do bioma. Imensa rede de rios, né? Tem muitos rios lá, né? Que constitui a bacia amazônica e corresponde cerca de 20% das reservas de água doce do planeta. Então, 20% de toda a água doce que tem no planeta, ela tem lá. Está lá no bioma floresta amazônica. Vegetação exuberante, composta de espécies de plantas super variadas, grande disponibilidade de água, que favorece aí o crescimento dessa vegetação. Também há árvores de menores porte, tem árvores gigantes, tudo que é tipo, tá? Plantas rasteiras. Grande diversidade de animais que exploram diversos estratos da floresta, desde a copa, lá em cima, tá? Mais altas até o solo. E aí, do outro lado, você vê aí vários bichinhos aí que são típicos aí da floresta amazônica, ó, o macaco-aranha, o galo da serra e a rã, ó, que rã, com certeza essa aí deve ser venenosinha, né? Azul e abóbora, normalmente os bichos mais chamativos, assim, eles são venenosos, estão indicando não me coma, que eu não sou fluxicheiro, tá bom? Então vamos lá, impactos ambientais na floresta amazônica. Todo bioma sofre o impacto aí da devastação, da derrubada das árvores, né? Uma tristeza, né? Mais de 19% da área original da floresta amazônica já foi destruída por causa do uso sem planejamento dos recursos naturais, como mineração, agropecuária, né? Extração da madeira. Isso interfere na vida das diversas espécies que habitam esse bioma, muitas das quais encontram-se ameaçadas de extinção. Nos últimos anos, o governo intensificou a fiscalização e a proteção ambiental, o que pode contribuir
para o uso mais responsável da floresta. Não adianta, né? Tem que ter lei, tem que ter guarda, protegendo lá nossas vegetações, porque não adianta, né? O homem tem aquele prazer de vamos derrubar, tá pouco ainda, vamos derrubar mais, vamos derrubar mais. Não consegue ter aquele olhar de vamos preservar, vamos cuidar, vamos replantar, reflorestar. Não, tem aquela ganância de destruição mesmo. Então, né, 19% de toda a Mata Atlântica aí já foi devastada. Então, um grande prejuízo aí para o mundo inteiro, né? Vamos passando, vamos falar agora sobre o Cerrado, constituído principalmente pelo bioma savana e apresenta grande biodiversidade. Então vamos lá. O domínio cerrado é o segundo maior domínio morfoclimático brasileiro, é o segundo maior, ocupando cerca de 20% do nosso território. Está localizado principalmente na região central do país e abrange 10 estados brasileiros. O bioma predominante neste domínio é a savana e nessa região recebe o nome de cerrado. Características do cerrado: clima com verão chuvoso e inverno seco. Área cortada por 3 bacias, a bacia do Tocantins, do São Francisco e da Prata. No entanto, isso não garante uma grande disponibilidade de água nesse bioma. Os maiores reservatórios de água estão localizados a grandes profundidades lá no subsolo. Então não adianta, gente, tem que ter acesso à água. Se está lá embaixo, né? Não faz grande diferença assim para os animais e plantas que ali vivem, né? Grande variedade de fisionomias, grande biodiversidade, a maior entre as savanas do mundo. Então, entre todas as savanas, aí o Cerrado é que tem a maior biodiversidade. Nele vivem muitas espécies de animais, adaptadas à alternância de estações, seca e chuvosa. Porque no nosso Cerrado, né, existem 2 estações bem definidas, aquela seca e a chuvosa. E os animais, as espécies que vivem ali no cerrado já são adaptadas a essa mudança aí, a esse período seco e esse período chuvoso. Vamos lá. Fisionomias do cerrado. Como que é o cerrado? Abriga campos de herbáceas com maior ou menor presença de árvores, arbustos. O cerrado ele não tem muitas árvores grandes, então mais árvores médias, uma aqui, outra ali, mais esparsa. Mais espaçada, né? Geralmente a vegetação apresenta características relacionadas ao clima seco, ao fogo e ao solo pobre em nutrientes, que são restritivos ao desenvolvimento das plantas. Realmente, né? O solo não é muito rico, então já tem uma plantinha, já tem uma vida mais restrita de nutrientes. Muitas plantas desse bioma apresentam o quê? Raízes profundas. Para quê? Justamente para pegar naquele reservatório de água lá que ela tem lá embaixo. Então, as raízes normalmente são mais profundas para pegar esse reservatório para usar essa água para a sua, sobrevivência. Há também muitas plantas com casca grossa e folhas espessas para evitar a perda de água. Além disso, algumas árvores perdem suas folhas nas estações de seca, tá bom? E elas possuem também troncos, retorcidos, justamente porque eles passam pelo período de fogo, que a gente vai falar já já sobre esse período de fogo. As fisionomias vão de campo limpo, né, sem árvore, sem arbusto, tipo um campo mesmo, em que há apenas plantas rasteirinhas, até o cerradão, com vegetação mais densa, incluindo árvores grandes, de porte, com troncos retorcidos. Esse é típico do cerrado, gente, árvores de troncos retorcidos. E vegetação mais baixa, que recebe pouca quantidade de luz. E agora a gente vai falar dessa coisa típica do cerrado, que só tem no cerrado, só as plantinhas do cerrado que aguentam, que é, o fogo. Vamos falar primeiro aí dos impactos ambientais do cerrado. Então,
A paisagem do Cerrado foi e continua sendo muito modificada, restando menos de 60% de sua área original. Muitos rios foram contaminados com mercúrio por causa do garimpo e a vegetação nativa foi desmatada para comercialização de madeira, produção de carvão, expansão urbana e agropecuária. Então, a gente já percebeu que o homem destrói tudo que é tipo de bioma, né? Tudo ação do homem. Então, o homem é realmente... Por isso que às vezes a natureza se vinga, né? O homem só destrói, destrói, destrói. Tem uma hora, meu filho, que a natureza devolve aí esse prejuízo todo que ela tá sofrendo. E aí, ó, aguente as consequências, né? Então, vamos lá. Muitas espécies endêmicas estão ameaçadas de extinção. Muitas espécies que são típicas dali do Cerrado estão ameaçadas de extinção. E muitas acabam migrando para outras áreas que não costumavam ocupar. E aí contribui também, né? Ou ela se adapta ou não se adapta e aí vai ser, né, predada, ou ela não vai conseguir alimento e vai morrer. Então, muitas espécies acabam realmente entrando em extinção. E agora nós vamos falar do fogo, que é um importante fator ecológico aí para a sobrevivência das plantinhas do cerrado. Algumas plantas, por exemplo, só produzem flores e frutos após o evento das queimadas. Porém, essas queimadas podem ter fatores, né, naturais, podem ser por causas naturais e humanas também. Os naturais são os raios, né, que podem provocar fogo, principalmente na transição aí das estações seca para chuvosa, mas normalmente quando acontece por fatores naturais, não demora muito aquele fogo, aí vem a chuva e apaga o fogo. Mas aí às vezes, né, o homem, por ação de agropecuária, coloca o fogo e aí acaba acontecendo aí incêndios de verdade, porque acaba saindo do controle mesmo. E aí acaba devastando várias áreas aí, diminuindo também a diversidade e as espécies daquela vegetação. Então, o fogo é um fator muito importante para as plantinhas do cerrado, porque elas passam nesse período aí de seca, elas ficam no estágio de dormência, tipo dormindo mesmo. E aí, quando o fogo passa pela vegetação e ela já tem aqueles troncos grossos, então só vai meio que descascar, aquelas cinzas vão cair no chão e aquela cinza vai devolver a fertilidade para o solo. E aí, dias depois de ter passado o fogo, as plantinhas vão brotar, vão produzir flores, frutos. Então, quando a gente falar de fogo, tá? Tem que lembrar do cerrado. É um fator muito importante aí para as plantinhas, tá bom? Para o ciclo de vida das plantinhas do cerrado. Então, agora vamos para a Caatinga, que é o bioma exclusivo do Brasil. Gravem isso, hein? Só existe esse bioma aqui no Brasil, tá bom? Então, Caatinga, bioma exclusivamente brasileiro. Também é um tipo de savana, só que é mais seca do que o cerrado. Domínio das caatingas ocupa cerca de 10% do nosso território brasileiro. Está mais distribuído ali, principalmente pelo Nordeste, norte de Minas Gerais. Compõe este bioma a savana, chamada de caatinga. Ocorre exclusivamente no Brasil, nosso bioma é exclusivo, e apresenta grande diversidade de espécies de plantas, muitas das quais são endêmicas, típicas. Toda vez que a gente fala de endêmica, é típica daquele lugar, típico daquele bioma, tá bom? Principais características da caatinga. Clima semiárido, né? Clima muito quente, seco, chove pouco, as chuvas são mais distribuídas, né? Temperaturas muito elevadas. Ocorre pouca variação de temperatura, né? Normalmente é só nas alturas, né? Solos rasos, que promovem o escoamento superficial da água na época das chuvas, né? Muitos rios que iniciam na Caatinga só existem durante a época das chuvas, secando o resto dos anos. Os rios perenes, se eu não me engano. Não, perene acho que não seca, né? Porém, mesmo durante o período das estiagens, os rios São Francisco e Parnaíba não secam. São perenes, isso aí. Esses rios permanentes
provém água durante todo o ano. Então, o povo lá da região, eles conseguem, né? Eles se abastecem da água desse aí, do Rio São Francisco e do Rio Paranaíba. Porque os outros, meu filho, tudo são os rios temporários. Chega a época de seca, só fica lá só o chão mesmo, o rio seca. No período de seca, a forte incidência da luz solar e a temperatura do solo podem atingir o quê, meu filho? 60 graus Celsius. É muito quente, né? Aceleram a evaporação das águas e das lagoas e dos rios. A maior parte da vegetação perde suas folhas. Para quê, gente? Para que eles perdem suas folhas? Para evitar que percam mais água, né? Para ficar com mais reserva de água dentro do seu caule, né? E os cactos que tem aquelas plantas, aqueles espinhos, são folhas modificadas em espinhos, justamente para evitar a perda de água. Então, quanto menor for a superfície da folha, menor vai ser a quantidade de água que ela vai perder. Por isso não existe plantas com folhas gigantes no cerrado, na caatinga. Isso a gente encontra nas florestas, né? Folhas imensas. Porque lá chove bastante, pode perder água à vontade que ela já vai recuperar. Então vamos lá. A maior parte da vegetação perde as folhas e fica esbranquiçada. Daí o nome caatinga, que em tupi significa mata branca. Essa paisagem caracteriza a chamada caatinga seca. Durante o período das chuvas, a água encharca o solo, as plantas formam folhas e o verde toma conta da paisagem, caracterizando a caatinga verde. Mas isso não ocorre durante muito tempo, né? O maior período é o período de seca mesmo na caatinga. Adaptações dos seres vivos na caatinga, que eles têm que se adaptar, né, gente? Tem plantas que não se adaptam à caatinga. Se botar lá, não vai sobreviver, tá bom? Muitos seres vivos da caatinga possuem adaptações que permitem a sua sobrevivência. Vamos conhecer alguns. As plantas em geral são de pequeno porte. Muitas têm folhas reduzidas, né? Galhos retorcidos com espinhos e cascas grossas que evitam ou diminuem a perda de água. Os cactos, como o mandacaru e o xique-xique, armazenam água em seus tecidos. Algumas espécies de peixes conseguem adiar o nascimento à espera das chuvas. Ó, que chique! A perereca agia de parede tem uma fina camada de cálcio sobre a pele que reduz a perda de água. A gente sabe que os anfíbios, né, tem que estar perto de água. Então, esse aí já teve uma adaptação, já tem uma camada mais espessa acima da camada da pele dele para evitar justamente essa perda de água. No final do período chuvoso, esse anfíbio se insere de costas em buracos nos troncos das árvores ou em rochas e usa a cabeça como tampa e escudo, podendo assim ficar por meses e até anos ali intocado. Olha só, meu Deus. Impactos ambientais na caatinga. Mais de 30% da paisagem natural da caatinga já foi modificada. Atualmente ocorre um processo intenso de desertificação, que é o processo aí de transformação do solo infértil. Vai virar infértil, né? Parece o deserto mesmo. Em decorrência da substituição da vegetação natural por campos e pastagens, né? Por meio das queimadas. O desmatamento para a extração de madeira, utilizada na produção de lenha, de carvão, e a retirada da argila contribui para essa desertificação. Então, desertificação é o processo de modificação do ambiente que leva à formação de uma paisagem seca, propriamente dita, parecidíssima aí com o deserto. Então, o solo vai ficando infértil cada vez mais e o homem, onde bota a mão, destrói, né? Então, na próxima página aí, 197, nós estamos falando aí ainda da caatinga. Aí, a caatinga é cortada por um rio muito importante para a região, que a gente já falou, quem é? Rio São Francisco. Com cerca de 2.700 quilômetros de extensão, ele passa aí pelos estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Esse rio é usado para o transporte, né, como fonte de energia elétrica e irrigação para a região.
além de fornecer oportunidades de lazer para os habitantes das proximidades. Por atravessar regiões muito secas, né, áridas, alguns dos seus afluentes, né, que são rios que desaguam no Rio São Francisco, secam no período de estiagem. Atualmente é um projeto de transposição das águas do Rio São Francisco que já foi posto em prática. A água já está chegando a regiões áridas do Nordeste por causa dessa transposição do Rio São Francisco. Eles desviaram, né, o curso do rio para ele abastecer outras áreas áridas e secas lá do Nordeste e já está realmente, a água já está chegando no Nordeste, já foi colocado em prática esse projeto. Então, meu povo, vamos ficar por aqui. Ainda faltam alguns biomas pra gente falar, mas aí senão o vídeo vai ficar gigantesco. Então depois a gente faz outro vídeo falando aí sobre as pradarias, domínio das araucárias, Pantanal e os manguezais, tá bom? Então por enquanto nós ficamos aí com a Mata Atlântica, né? Floresta Amazônica, Cerrado e Caatinga. Então, espero que tenham solucionado aí, que não tenham ficado dúvidas. Qualquer dúvida também a gente vai tirar no Meet, ver mais imagens e vamos fazer o nosso famoso exercício, né? Então, grande beijo pra vocês e até daqui a pouquinho, meu povo!